Aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos, as suas ofertas, têm oportunidade nesse momento. Tire esse sonzinho de fundo, viu, William? Nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esses irmãos que estão neste momento fazendo a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, e nós queremos pedir, Pai, que as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, contidas na Tua Palavra, sejam derramadas sobre cada um deles, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que responde a cada um de nós nas nossas necessidades, principalmente quando nós investimos no Teu reino. E nós abençoamos esses irmãos, abençoamos essas famílias e cremos que bênçãos de prosperidade serão derramadas sobre cada um deles. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Livro de Obadias, capítulo 1, versículo 7. Nós estamos ministrando neste livro há algum tempo e vamos dar continuidade nesta noite. O tema principal é o juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo. É o tema principal que nós estamos ministrando aos irmãos nos cultos de domingo à noite. E o versículo 7 do capítulo 1 diz o seguinte: empurraram você para as fronteiras todos os seus aliados. Enganaram você e os sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Nós falamos na última ministração sobre o quarto pecado que atrai o juízo de Deus, que é depender de alianças enganosas. Edom, vimos isto, que Edom fez alianças com algumas nações em busca de proteção. Nessas alianças ele achava que numa guerra seria protegido. Mas o que acontece? Essas alianças se tornaram um laço de engano para os seus próprios pés. Há uma frase no texto que diz que aqueles que comem com você lhe armam ciladas. E foi o que aconteceu. Mas há uma frase interessante no texto que nós lemos, que fala assim, que Esaú não percebe nada. Isso é muito interessante aqui. Por que ele não percebia nada? Porque estava iludido por essa falsa aliança. Há um texto no livro de Jeremias interessante que fala que maldito é o homem que confia no homem. E, de uma certa maneira, ele está mostrando que quando nós confiamos em coisas diferentes daquilo que Deus nos deu para confiar, como Edom, que estava confiando em alianças erradas, e de uma certa maneira essa confiança ela vai resultar em prejuízo a nós. É isso que Jeremias está dizendo. Por outro lado, Deus vai proteger aqueles que põem nele a sua confiança. Quando ao invés de depositarmos a nossa confiança em alianças erradas, em pessoas erradas, em homens errados, mas depositarmos a nossa confiança no Senhor, Ele nos protege. Ali na capítulo 1, versículo 7, fala que Ele protege os que nele confiam. Por confiar nessas alianças enganosas, Edom perdeu a sua pose, perdeu a sua soberania, perdeu a sua terra, perdeu suas cidades, perdeu inclusive a sua independência política, e agora é uma nação escravizada por outras nações, exatamente porque confiou em pessoas erradas, em reinos errados. E falamos também no domingo passado, estamos apenas recordando alguma coisa daquilo que falamos também do perigo de alianças enganosas. E mostramos aos irmãos o primeiro ponto. Partimos de um exemplo bíblico, que foi o exemplo de Josafá, de um relacionamento que ele tinha com Acabe, e mostramos que alianças enganosas podem nos levar a locais inadequados e perigosos. No segundo livro de Crônicas, capítulo 18, versículo 2, fala exatamente assim: anos depois, falando de Josafá, ele foi visitar Acabe em Samaria.
Irmãos, o contexto desse capítulo 18 do livro de Crônicas nos fala então de Josafá, rei de Judá, indo fazer uma visita a Acabe, rei de Samaria, com o qual ele havia se aparentado. Se você ler a história, você vai perceber que Josafá era genro de Acabe, ou seja, ele tinha uma certa ligação familiar, porque havia se casado com a filha de Acabe. E Acabe foi um dos piores reis de Israel, o rei mais terrível, somando com a sua mulher Jezabel, foram um terror para a nação de Israel, exatamente por causa da sua postura idólatra e da sua mulher também muito idólatra. Embora Samaria fosse uma cidade, aqui que eu quero mostrar aquilo que nós falamos, lembrando um pouquinho, embora Samaria fosse uma cidade suntuosa, não era o lugar para Josafá estar. Josafá era um rei de Deus, abençoado, diferente de Acabe. Mas ele vai para lá porque Acabe era o seu sogro, ele está numa aliança com Acabe, e ele vai para lá, mas era o lugar errado. E muitos filhos de Deus se pervertem por frequentarem lugares errados, lugares que não agradam ao Senhor. Lembra-se de Pedro, falamos do exemplo de Pedro. Pedro, depois que Jesus foi preso, ao invés de ele fazer como os outros discípulos, saírem daquele lugar, não, ele vai para a sala do palácio, onde havia pessoas que estavam ali conjecturando sobre Jesus. E alguém reconheceu Pedro naquele lugar. Por 3 vezes ele negou Jesus. E na última vez, a Bíblia diz que ele até mesmo blasfemou do nome de Jesus, exatamente porque ele estava no lugar errado e numa hora errada. E isso é o que acontece com muita gente, por estar num lugar errado, numa hora errada, vivendo com pessoas erradas, você pode se corromper e ter a sua vida em Deus totalmente comprometida, ter a sua fé arruinada, exatamente por causa de más companhias ou por frequentar lugares que você não deveria frequentar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? Ou seja, o relacionamento com pessoas nos envolve muitas vezes em diálogos que não são diálogos próprios de crentes, mas coisas que vão estar minando a nossa fé nas suas bases. E Salomão, para concluir aquilo que nós falamos a semana passada, Salomão disse: há caminhos que parecem certos ao homem, mas ao final conduz à morte. Então é muito importante a gente entender isso. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre essas alianças erradas. O segundo ponto, as alianças erradas nos expõem a más influências. No texto de Crônicas, aquele texto lá que fala de Acabe e Josafá, diz o seguinte no capítulo 18, versículo 2 e depois o versículo 3. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber a ele e a sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, o teu povo é meu, é o meu povo, estaremos contigo na guerra. Foi a pior besteira que ele fez. Por receber essa má influência de Acabe, Josafá foi convencido a entrar numa guerra perigosa que não era da sua conta. Essa guerra envolvia a cidade de Ramote de Gileade. Essa cidade era uma antiga cidade levítica, estratégica, a leste do Rio Jordão, na terra de Manassés e Gade, e famosa por ser uma das cidades de refúgio, lá do livro de Êxodo, quando Moisés instituiu aquelas cidades, que era um tipo de abrigo para aquelas pessoas que cometiam crimes inocentes. E esta cidade, nesse tempo, estava sob o domínio dos sírios, porque os sírios haviam conquistado o norte e a cidade estava sob o domínio dos sírios. E Acabe queria retomar a cidade. Ele convida Josafá para entrar nessa guerra. O que é interessante nesse texto aqui, e também falando um pouco de Acabe, que mesmo Acabe sendo alertado por profetas de Deus de que essa guerra não seria boa, queria trazer desgraça para Israel,
ele insistiu nela. Eu quero dizer que Acabe era um tipo de sujeito que não respeitava os profetas de Deus. Para ele, os profetas deveriam dizer apenas, ou trazer apenas mensagens de otimismo, mensagens que afagassem o seu ego. Ele não gostava de ouvir a verdade. Esse tipo de pessoa, ele pode exercer uma influência altamente perigosa sobre outras pessoas, e ele estava fazendo exatamente isso com Josafá, que estava caindo na sua lábia, numa linguagem popular que a gente usa por aí. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com pessoas que não respeitam Deus, que não respeitam os profetas de Deus, que não respeitam a palavra de Deus. Porque essas pessoas vão trazer má influência para as nossas vidas. Entrando um pouquinho nessa questão de má influência, como que ela pode chegar até nós? Primeiro, a má influência pode chegar até nós pelo caminho dos ímpios. O homem honesto, ele é cauteloso em suas amizades, mas aquele que gosta de bailar junto com os ímpios pode se perder. Ali em Provérbios 26, 12 e 26, fala exatamente isso, que o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se, ou seja, esse caminho dos ímpios é um caminho enganoso e pode inclusive levar uma pessoa à morte. Jesus, ele fala de um caminho e de uma porta, ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, Jesus fala tanto de uma porta aqui como de um caminho de perdição. E esse caminho, evidentemente, tem a ver com esse tipo de pessoa que se deixa influenciar. Escolher o caminho dos ímpios é deixar-se envolver em laços de morte. Há um texto interessante, em Jeremias 21, 8 e 10, que fala assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá, e terá a sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para o mal, e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e a ele queimá-la-á a fogo. Jeremias aqui, gente, está profetizando sobre uma invasão que aconteceu, evidentemente, a invasão babilônica, que iria tomar a cidade, conduzir os seus moradores ao cativeiro, um cativeiro de 70 anos. E o aviso de Deus aqui é muito claro através do profeta. Que aquelas pessoas que estivessem na cidade, naquele momento da guerra, naquele momento da conquista, e fossem resistentes, permanecessem ali na cidade resistindo, de acordo com a profecia de Jeremias, essas pessoas morreriam à espada, ou de fome, ou de pestilência. E realmente foi isso que aconteceu. Jerusalém foi cercada, e houve uma fome muito grande dentro dos muros da cidade. Pessoas morreram de fome a tal ponto de uma mãe combinar com a outra de comer o filho, no outro dia comer o filho da outra. Não sei se isso aconteceu de fato, mas pelo menos a Bíblia narra um fato assim, em que as mães queriam comer os próprios filhos por causa da fome que era muito grande. Mas uma outra coisa que o profeta fala é que aquele que se rendesse, que erguesse as mãos dizendo: Babilônios, nós estamos aqui, vamos erguer as mãos, né? Essas pessoas poupariam a vida, mas seriam escravas do rei da Babilônia pelo resto das suas vidas, porque 70 anos, provavelmente aquelas pessoas que saíram da cidade, que se renderam, acabaram morrendo lá no cativeiro e não retornaram para Israel. Então eles estavam aqui, num beco sem saída. Irmãos, quando nós permitimos ser influenciados, né, pelo caminho dos ímpios, é isso que acontece com a gente. Nós nos perdemos e muitas vezes sofremos juízo da parte de Deus, exatamente porque não trilhamos nos caminhos da sua palavra.
Mas a má influência, ela pode vir também através da nossa amizade com o mundo. Tiago 4,4 fala algo interessante. Ele fala assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E a palavra adúlteros que aparece nesse texto, ela vem de um termo grego, o termo moikos, que significa cometer adultério, ser infiel a Deus, apostatar-se da fé. Essa palavra tem exatamente esse sentido, no sentido espiritual. Certas amizades com as quais nos envolvemos, elas tendem a ser muito perigosas, pois nos levam para longe de Deus. Quem se relaciona mal, normalmente acaba mal. Gente, às vezes é preferível ter uma amizade sincera que provoca ferimentos, que provoca dor, do que certas amizades que aparentam demonstrar carinho, mas são falsas. Provérbios 27:6 fala assim: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Certos beijos são semelhantes ao beijo de Judas na traição do Senhor. Há um texto interessante ali falando desse beijo em Lucas, que diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Registrando o mesmo fato, Mateus fala o seguinte, lá no finalzinho dessa questão do beijo, ou antes um pouquinho, ele fala assim: amigo, a que vieste? É interessante Jesus chamar Judas de amigo. Judas era amigo, porém a sua amizade era falsa. Por uma ninharia, ele troca o que ele tinha de maior valor, que era o próprio Senhor, por uma traição, que iria arruinar a sua vida para sempre. Quando a Escritura fala ali no Evangelho de João acerca de Judas, diz assim: nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Ou seja, Judas traiu Jesus com um beijo, e isso foi terrível na sua vida, acabou com a sua vida. E o texto de Mateus 27:5 fala que ele foi enforcar-se. Quando a gente lê o livro de Atos, logo ali no começo, há um detalhe bem interessante sobre o triste fim de Judas. Presta atenção nessa leitura. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Irmãos, tudo indica que no seu enforcamento, ou no enforcamento de Judas, a corda que foi utilizada se rompeu, ela se arrebentou, e ele caiu de um local muito alto. Quando bateu ao chão, ele explodiu, tendo as suas vísceras espatifadas e espalhadas. E o dinheiro ganho com aquela traição, ele foi utilizado para comprar um campo, chamado Campo de Sangue, ou na língua aramaica, Acéldama, exatamente porque Judas foi um traidor. Foi aquele que aparentemente foi amigo, mas na verdade era um falso amigo. Isso sugere para nós que nós devemos ter muito cuidado com alguns amigos. Certas amizades, elas corrompem a nossa vida com Deus e nos arrastam muitas vezes para a perdição. Aquele tipo de beijo falso, aquele tipo de tapinha nas costas falso, não adianta termos amizades assim. É preferido alguém que nos confronte, que diga o que nós precisamos ouvir, que muitas vezes joga a gente lá embaixo, né? Mas que é sincero, que está com a gente, do que aquelas pessoas que nos elogiam, que nos afagam, mas que na verdade nada tem a ver conosco, e nas nossas costas eles acabam nos destruindo. Também
a má influência vem através de coisas que nós ouvimos e absorvemos. Ali, nós já citamos esse texto, de 1 Coríntios 15, 33, diz o seguinte: não se deixem enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a exposição a ideias e comportamentos negativos, que é o caso aqui da expressão más conversações, ela pode, com o passar do tempo, levar uma pessoa a adotar os mesmos hábitos do seu influenciador. Hoje tem uma linguagem da internet que chama influencer. Tem pessoas que estão aí como influencers, que são péssimos. Eu não sei que tipo de influência pode exercer alguns elementos desse que aparecem em Instagram, em Facebook, em YouTube, como influencers digitais. Misericórdia, são pessoas que não têm nada para dar, não têm um conselho para dar. Nós precisamos ter muito cuidado com pessoas que tentam nos influenciar através de conversas. Essas conversações, como Paulo fala aqui aos Coríntios, devemos ser seletivos na escolha de nossas amizades e ao tipo de conteúdo a que nos expomos, pois esse conteúdo pode moldar a nossa atitude, pode moldar o nosso comportamento de acordo com aquele influenciador que está exercendo influência sobre nós. Precisamos ser sábios e filtrar muito bem aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Provérbios 14, 15 diz o seguinte: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Olha que interessante, acreditar em qualquer coisa. Esse acreditar em qualquer coisa pode nos levar a pisar terrenos escorregadios que podem se tornar laços para os nossos pés e a qualquer momento pode nos trazer danos irreparáveis. Não foi por acaso, irmãos, que Judas alertou seus discípulos que se prevenissem contra o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era um tipo de ensino. Veja o que Jesus fala: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ali em Mateus 16, 5 ele fala isso. E esse fermento tinha a ver com os ensinos religiosos desses fariseus, carregados de moralismo, de princípios legalistas, muitas vezes sob uma roupagem religiosa, porque eles interpretavam a lei mosaica sem qualquer compaixão. Seus ensinos eram carregados de doutrina, mas não tinham conteúdo prático, não tinham amor. E o ensino sem prática pode levar uma pessoa a um comportamento hipócrita e sem vida. É o que acontecia com os fariseus. Em suas concepções, falando um pouco dos fariseus, até para um pouco de conhecimento da gente, eles haviam distorcido os ensinos de Moisés. Eles haviam criado regras suplementares, incapazes de serem praticadas, impostas através de uma falsa religiosidade. Na verdade, eles seguiam não as instruções de Moisés de acordo com o Pentateuco, que era o que eles tinham na mão naquela época, que era o ensino lá dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas os ensinos do Talmud, que foi uma obra compilada por esses mestres judeus. E esse Talmud, ele trazia uma vasta coleção de leis, ética, filosofia, inclusive pouco de história judaica. E ele era uma compilação, tanto da lei oral, que era chamada por eles na língua hebraica de Mishnah, como dos comentários, né, que também tinha uma palavra hebraica, a palavra Gemará, que se referia a esses comentários do Talmud. Então era uma composição de coisas faladas de geração para geração, como de coisas escritas também de geração para geração. Esse era o Talmud, e o Talmud tinha uma série de leis, de princípios, que não tinha lá na lei de Moisés, mas que eles diziam ser uma interpretação da lei de Moisés, e eles queriam que os seus seguidores obedecessem aquelas regras, e aquilo os transformava tanto eles como os seus seguidores em pessoas ignorantes acerca das coisas de Deus.
Foi para os fariseus que Jesus disse: quando um cego guia outros cegos, ambos vão cair no abismo. E era isso que eles faziam, cegos guiando cegos através desse ensino. Por isso que Jesus fala: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, porque esse fermento dos fariseus era um tipo de conversação, um tipo de doutrina que não acrescentava nada, pelo contrário, tornava aquelas pessoas mais ignorantes ainda acerca da palavra de Deus e acerca de Deus. Então, quando nós nos deixamos envolver por conversas tolas, por conversas que não têm nada a acrescentar, até mesmo no sentido religioso, nós podemos realmente ser influenciados e podemos perder aquilo que nós temos de Deus na nossa vida. Então, o que eu quero terminar mostrando aos irmãos, eu quero usar um exemplo aqui de duas pessoas, chamadas Himeneu e Fileto. A Escritura falando desses homens é 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 a 18. Diz assim: jamais devemos nos esquecer de... um pouquinho mais adiante. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Ou seja, as palavras desses dois homens foram distorcidas numa tremenda heresia, e tinham em seus ouvintes o efeito de uma gangrena ou de um câncer, devido ao seu poder para destruir princípios de fé. A palavra gangrena que aparece aqui nesse texto, ela vem de um termo grego que significa úlcera, que rói, ou que corrói, que causa necrose ou morte tecidual, devido à interrupção do fluxo sanguíneo ou de uma infecção bacteriana gravíssima. Olha que a alegoria que Paulo faz falando desses dois homens. Uma palavra que pode provocar um câncer espiritual, que pode provocar uma interrupção de um fluxo sanguíneo espiritual nas nossas veias espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala desse tipo de gente que exerce muitas vezes influência sobre nós. Tenho falado um pouco sobre isso no culto passado. Eu falei, estou repetindo não a mesma coisa, em outras palavras, esses princípios, mostrando aos irmãos que nós precisamos ter cuidado com o mundo, com aquilo que tem nos influenciado, porque isso pode perverter a nossa vida em Deus. Quantos filhos de Deus já não estão mais conosco, já não estão mais assentados nesses bancos, porque um dia foram iludidos por falsas doutrinas, por heresias, por cânceres, por palavras, por conversações vãs, por coisas que não edificam. E aquilo foi aos poucos minando a sua fé. E eles foram perdendo a vida em Deus, ao ponto de hoje estarem totalmente numa apostasia sem volta, sem Deus, perdidos para sempre. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor Luiz vai orar. Amém. Fique de pé, amados. Esteja orando, falando com Deus. Nós fomos instruídos nessa noite. Quem foi abençoado aqui, diga amém. A palavra de Deus não volta o quê? Amém. Esteja orando, meu irmão. Fale com Deus. O Senhor diz na sua palavra: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus amado, toda glória seja dada ao Senhor, todo louvor, toda adoração. Pai, foi um tempo gostoso na tua presença, onde nós, primeira parte do culto, nós louvamos o seu nome. Só o seu nome é digno de louvor e de adoração, de respeito.
Na segunda parte, nós ouvimos a sua palavra, Deus. Essa palavra riquíssima, poderosa, imutável, inerrante, que falou ao nosso coração. Tudo quanto ouvimos nessa noite, que guardemos no coração, ó Deus, e possamos praticá-la, para ter uma vida santa, Deus. O mundo é traiçoeiro, mas o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o caminho verdadeiro. Deus amado, tudo quanto ouvimos nessa noite, e coloquemos em prática, e através da nossa vida, o seu nome seja glorificado, exaltado, conhecido. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é a nossa luz, é a nossa esperança, é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa salvação. Muito obrigado pelo ensinamento dessa noite, no nome de Jesus. Amém. Mais uma bênção, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe, uma ótima semana.